Vamos lá. Vamos iniciar com vocês aqui. Shalom, shalom. Graças e paz. Era Vetov, né? Uma ótima tarde a todos vocês. Ou, como dizemos também em hebraico, Ahar Zohai Tovim. Ótima tarde. E quero passar para vocês agora um estudo aqui, rapidinho, tá? Quem quiser acompanhar, pode acompanhar nesse momento, sobre o batismo. Por que eu determinei fazer essa live aqui agora? Exatamente para quebrar algumas questões, alguns dogmas que algumas pessoas ou algumas tradições religiosas têm em referência ao batismo. Então precisamos trazer aqui um contexto um pouquinho mais lúcido e original das Escrituras em referência a essa cerimônia, esse ritual, tá? O que é realmente batismo em si, né? O que significa esse batismo, e aí eu vou querer trazer para vocês, para poder termos uma compreensão maior e melhorada aqui, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com alguns alunos, né? Vamos lá. Ok. Pronto. Ok. Prontinho. Bom. Tem alguns irmãos, né, que graças ao Eterno estão aí para fazer o seu batismo, né? Conosco, esse reconhecimento público, cerimonial, ritualístico e litúrgico, né? Diante, primeiramente, obviamente, do Criador, de Deus, seu Filho Yeshua, e também diante do público, né? Seja eles os irmãos da própria igreja e de todas as partes. Então eles querem fazer o batismo. E perguntaram, professor, realmente o que é o batismo? Tá? Dentro das originalidades, o que é o batismo? Como surgiu o batismo? Por que existe esse batismo da imersão? E fizemos uma live agora, há pelo menos 1h30, 2 horinhas atrás, numa live fechada, privada com os meus alunos e irmãos, exatamente para aqueles que querem fazer o batismo, né? Tanto nossos irmãos da chamada Unajumecre, que é a União Assembleiana Judaico-Messiânica Plena Paz, a qual faz parte a nossa igreja lá em Itaquá, e também a Beit Meshiach, ou Casa do Messias, lá em Bom Retiro. Então nós fizemos uma live com eles, especialmente com aqueles que vão fazer os seus batismos, né? Tem uma quantidade de irmãos aí que querem fazer os seus batismos. Então, trouxemos um estudo lá na live privada, né? Foi uma live fechada. Só que eu decidi trazer aqui também uma live um pouquinho mais ao vivo em relação ao batismo, tá? Não vou demorar muito, mas vou trazer algumas ilustrações do que é ou do que seja o batismo. Bom, começando nas escrituras, como fonte interna, né? Nós temos as escrituras sagradas, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e dentro do Novo Testamento, aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 13, né? Vamos fazer essa leitura aqui, principalmente eu prefiro fazer a leitura dentro da minha Bíblia que eu tenho já do grego, né? Interlinear. Exatamente aqui, em Mateus capítulo 3,
de versículo 13. Se você tiver com as suas escrituras, pode ler comigo aí também. Vamos entender. O que é o batismo? Como surgiu? De onde surgiu? Derivado do quê? E o batismo? Aí eu coloquei uma pergunta, vocês podem ver aí. O batismo, ele foi feito para expiar pecados? Tá? O batismo, a hora da imersão, ele é usado para perdoar pecados? O batismo é feito, essa liturgia é para perdoar pecados? Sim ou não? O que vocês acham? Dê uma resposta e qualquer dúvida, se quiserem fazer algumas perguntas, podem fazer também, tá? Então vamos lá. Olha só. No capítulo 3:13, diz assim: por esse tempo, eu vou ler primeiramente na Almeida atualizada, tá? A Almeida atualizada diz assim, ó. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. E versículo 14. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você. E é você quem vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha como Jesus é tão fiel na obediência à lei do Pai, do Criador, e ele nos inspira a ser fiel às leis de Deus nesse momento. Ele fala que convém cumprir toda a justiça, tá? Justiça de quem? Dos homens? Não, a justiça de Deus na sua palavra em essência. Então deveria cumprir. Então, se ele deveria cumprir, e aí ele vai fazer o batismo, então Jesus tinha pecado para fazer o batismo? Será que o batismo em si é para purificação dos pecados? Então é isso que eu quero trazer nesse ensino, nessa live, para ver se realmente é isso. Se o batismo é realmente dentro do contexto dos ensinos históricos e dos textos das fontes internas, que é a Bíblia, quanto às fontes externas, que existe alguns escritores que debruçam sobre isso também. Vamos ver se realmente o batismo é feito para purificação de pecados, tá? Bom, começando pela própria palavra de Yeshua, ele respondendo a João no versículo 15, ele diz, ó, deixe por enquanto, porque assim nos convém, a mim e a você, nos convém, cumprir toda a justiça. Então João concordou. E no versículo 16, depois de batizado, Jesus saiu logo, né? Ele logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu. Ele quem? Jesus, o Espírito de Deus, descer como pomba. Essa visão que ele viu não é que ele viu literalmente. Tem gente que fala que Jesus viu uma forma. Na verdade, não tem como você ver o poder de Deus em forma. Tá? Mas aqui ele explica logo adiante que ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ele não viu descer uma pomba literalmente, que era o Espírito Santo. Ele viu descer como uma pomba vindo sobre ele. Então, não vou falar que ele deduziu, mas Jesus, quando vê uma pomba descendo e pousando sobre ele, ou seja, o reino animal, que é a criação de Deus, é utilizada naquele momento para demonstrar aquele que haveria de receber o dom de Deus e depois derramar esse dom sobre os homens. Então, nós aprendemos que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, como alguns dizem, né? Nós falamos Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, ou o Espírito de Santidade, o Espírito de Deus, ele vai se manifestar e Jesus vislumbra numa visão vendo aquele animalzinho, trazendo como simbolismo. Quando ele vê aquele animalzinho pousar sobre ele, ele se inspira a entender que está recebendo aquele dom do Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo sobre ele. Alguns podem dizer assim, professor, como que isso me prova que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é um poder? É um dom de Deus. É um poder de manifestação de Deus. O Espírito de Deus não é uma pessoa na relação da teologia do cristianismo da Trindade, uma pessoa literal da Trindade? Não. Ali é o poder de Deus. O Espírito de Deus é o poder de Deus manifesto, que são os dons de habilidades
que só Deus tem, que dá aos homens, mas antes de dar aos homens, ele dá ao seu filho, para que o seu filho, que essa é as boas novas, distribuísse isso à humanidade. Isso lá está nos profetas, em Joel, como por exemplo, derramarei sobre vós o meu espírito, lá em Ezequiel 36, né? Porém o meu espírito dentro de vocês, e vocês terão um coração de carne e obedecerão às minhas leis. Joel diz, derramarei sobre vós meus espíritos e vossos velhos terão visões, né? Vossos jovens profetizarão e etc. Então esses são dons e habilidades que só Deus tem, que concede ao seu filho, e o seu filho derrama isso nos homens. Prova disso, eu vou usar agora aqui o próprio Efésios, a carta que Paulo escreve. Olha o que ele vai lá dizer lá no capítulo 4. Podemos fazer até essa leitura aqui, antes de continuar rapidinho. Então, olha só que interessante. Quando debruçamos na leitura, fazemos uma análise gramatical, que é esse meu trabalho como professor de ciência e filosofia da religião, né, formado dentro de exegese, hermenêutica e análise gramatical, tanto do grego quanto do hebraico. Quando você faz uma análise gramatical, você faz uma junção das palavras, tanto dos profetas na Sagrada Escritura quanto do Novo Testamento, e aí passa a fazer sentido realmente e entender essa questão, tá? Olha só, aqui em Efésios, no capítulo 4, deixa eu ver se eu acho aqui na minha Bíblia. Aqui, vamos lá. Capítulo 4. Leia comigo. Olha só o que está escrito, tá? Vamos ver agora aqui, para ter certeza. Portanto, vamos ler no versículo 1, porque tem que fazer entender a contextualização, tá? Portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, então Paulo está falando que ele estava aprisionado graças a essas boas novas, que ele não se arrepende de ter sido preso por isso. Então ele fala, portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, e a palavra Senhor aqui é Kyrios, né? Kyrion está falando de Yeshua, que é o governante supremo acima de todos os homens. Portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, rogo-lhes que vivam de forma digna do chamado com o qual foram chamados. Então ele diz, portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, eu rogo-lhes que vivam de forma digna do chamado com o qual vocês foram chamados. Isso falando aos Efésios. Versículo 2. Sejam sempre humildes, gentis, pacientes. Então estamos entendendo já o contexto do que Paulo está trazendo. Suportando uns aos outros em amor e façam todos os esforços para preservar essa unidade concedida pelo Espírito. Aqui Espírito no hebraico, tanto no grego ruach, pneuma, é mente. Então tem uma mente ligada com a outra. Tá? Espírito aqui não sempre manifesta como manifestação, projeção de algo. Mas espírito, ele tem 4 tipos de significados, tanto no hebraico como alguns significados no grego, que cabe achar esses significados dentro de uma análise gramatical e sintática para saber o que ele está dizendo. O espírito aqui, tanto no grego pneuma quanto no ruach, no hebraico, ele está falando de mente, que a palavra espírito vem de fôlego, mente, ar, vento, né? Então tem vários significados. Mas, dentro desses 4 significados, eles não estão falando aqui de alma, não está falando de vento, não está falando de fôlego de vida, então sobra a palavra mente que se encaixa dentro da gramática. Então ele está dizendo, sejam sempre humildes, gentis e pacientes, suportando uns aos outros em amor, e façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito, mediante o poder unificador de paz. Versículo 4. Há um corpo e um espírito, como há uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma confiança, ou na sua Bíblia, uma fé, uma só fé, e um só batismo, no hebraico ou no grego, imersão, baptizo, imergir em algo. A palavra imersão não quer dizer descer em águas. Batismo quer dizer imergir numa ideia, numa tradição, num conselho. É você imergir em algo. Por isso que na Bíblia fala de vários tipos de batismo. Batismo na morte de Jesus, o batismo sobre as águas
do Mar Vermelho que se abriu no tempo de Moisés, que eles foram batizados sobre as águas de Moisés, aquele sinal da palavra imersão. Batismo sobre as águas literal no tempo de João Batista, porque a palavra imersão. Então você tem que imergir no conselho, na fé de que eles passaram pelo Mar Vermelho, na fé de que Yeshua morreu e ressuscitou, na fé de que nós se arrependemos de nossos pecados. Então a palavra batismo quer dizer de imergir em algo, tá? Não literalmente imergir em água. Então há um só corpo, um só espírito, como há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E um Deus, Pai de todos, que rege todos e atua por meio de todos e está em todos. Entretanto, cada um de nós recebeu graça ou bondade, favor que não merecíamos de Deus, conforme a medida generosa do Messias. Então, conforme o Messias generosamente ia sendo fiel e obediente até a obediência de morte, como Paulo diz aqui, vemos provavelmente na carta de Colossenses, que Yeshua foi obediente no capítulo 2, com obediência até na morte. Então, conforme Yeshua ia obedecendo e assim ensinando aos seus escolhidos, aos seus discípulos e talmides, alunos, então, conforme generosamente ele ia obedecendo e sendo fiel, assim eles também iam recebendo dessa generosidade, né, a graça de Deus. Tá? Por isso que ele diz, versículo 7. Então o contexto aqui está falando da unidade da igreja, que eles deveriam ter o mesmo pensamento, a mesma intimidade espiritual com Deus, a mesma ligação, a mesma comunhão, intimidade, humildade. Então ele está falando dessa questão de unidade. Porém, ele continua o versículo 7. Entretanto, cada um de nós recebeu graça conforme a medida generosa do Messias. Versículo 8. Essa é a razão pela qual se diz. Quando ele fala se diz, é que ele vai usar um contexto profético das Escrituras. O que ele vai usar? Ele vai usar o Salmo 68, 19. Paulo vai usar Salmo 68, 19, dizendo que era uma profecia do que haveria de acontecer. Por isso que ele diz, essa é a razão pela qual se diz. Depois que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu presente às humanidades. Sabe o que é essa palavra presente? Essa palavra presente lá no hebraico é Nitan, ou Nitan, Natan é o nome do meu filho até, que quer dizer dádiva, presente, tá? Se você fazer uma leitura aqui em Efésios no grego, vamos ver se eu acho aqui rapidinho, Gálatas, Efésios 4, olha só, aqui no grego, ele diz Eis Theos Kai Pater Pantou, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e age por meio de todos. E um a cada de nós, e a cada um de nós foi dado, aqui está escrito charis. Charis no grego é graça. Segundo a medida do dom, olha aí, do dom doreas, tá? Esse doreas, ou doreans, no grego, tá? Doreas quer dizer dom. E esse dom que estamos lendo aqui é o mesmo que acabamos de ler no versículo 8 agora também. Depois que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu presentes à humanidade. E aqui ele diz, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo a um grupo de cativos e deu domata. Agora muda a palavra, tá? Esse domata, dons, tá? Que vem do verbo singular doreans. Então, dons quer dizer o quê? Presente, uma dádiva. É uma habilidade que Deus concede dele, espiritualmente, da sua essência, aos homens. Como, por exemplo, a história de Bezalel e Oliabe, que receberam dons de Deus, do Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus sobre eles derramado, e criaram uma habilidade de construir a tenda, os tabernáculos de Moisés na época, a Arca da Aliança e etc. Porque eles não tinham esse talento, esse dom de engenheiros, né, essa engenhoca maravilhosa deles. Mas eles recebem esse dom do Eterno e criam essa habilidade. E esse dom, tanto na palavra domata, dons, ou doreas no grego, quanto nitan no hebraico, quer dizer presente, habilidades, dons.
Então, continuando, depois que ele subiu, então aqui Paulo está usando Salmo 68, 19 para fazer uma profecia, para falar que é profética em relação ao Messias, isso aí, do que haveria de acontecer com o Messias, quando ele viesse, e ele veio, que é Yeshua. Então ele vai dizer, essa é a razão pelo qual se diz lá em Salmo 68, 19, depois que ele subiu, ele quem? Né? Yeshua. As alturas, ou seja, após a sua morte e ressurreição, quando ele sobe, após a ressurreição, quando ele sobe às alturas, levou cativo o cativeiro. O que é esse cativo-cativeiro? Isso aqui é uma explicação que eu posso dar depois a vocês. Aqui o foco nosso agora é em questão dos dons e os batismos e etc. Depois que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu presentes. Na minha Bíblia judaica completa está presente. Não muda. A palavra presente é um dom de Deus. É o talento de Deus e a habilidade que deu ao homem. Deu presentes à humanidade. O que a expressão, versículo 9, o que a expressão ele subiu pode significar, senão também que havia descido inicialmente a parte inferior da terra? Paulo está usando o Salmo 68, 19, que é bem profético mesmo, dizendo, o que significa a expressão ele subiu? Yeshua para subir depois da sua ressurreição, então ele tinha que morrer. Obviamente, que só ressuscita quem está morto. Então ele vai dizer que a expressão ele subiu pode significar, senão que também havia descido inicialmente a parte inferior da terra. Morreu. Versículo 10. Aquele que desceu, Yeshua, aquele que morreu e ressuscitou, é o que subiu muito acima do céu. E aí quando ele fala muito acima do céu, aí tem a alegoria judaica dos 3 céus, o 4º céu, os 7 céus. Só que aí a questão, isso é uma questão mais figurada de teologia, tá? Uma interpretação humana. Mas aqui Paulo, quando ele fala que subiu acima dos céus, isso é um costume judaico para dizer de alguém que foi exaltado acima da natureza humana e da criação. Yeshua, Jesus, foi exaltado pelo Pai acima de toda a natureza e da criação humana. Então ele está falando de uma exaltação. Então ele vai dizer, aquele que desceu é o que subiu muito acima do céu, a fim de encher todas as coisas. Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissários e etc e tal. Mas olha que interessante aqui. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, você vai ler versículo 9 desse jeito, olha. O que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, e aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para pastores, outros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e etc. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento e do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura à medida da estatura plena ou da plenitude de Cristo. Sabe o que me chama a atenção aqui? Versículo 16. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. E olha que coisa interessante. Aquele que desceu é o que subiu, é o que concedeu dons aos homens. Quem é que concedeu os dons aos homens? Deus. Mas através de quem? De Jesus, Yeshua. Yeshua é esse homem que concede os dons do Espírito de Deus, que alguns colocam como Espírito Santo uma pessoa. Mas aqui não está como pessoa, aqui está como dom. O dom de Deus, o Espírito de Deus é o dom que o Pai já prometeu que daria ao Filho e o Filho derramaria isso sobre os homens. Deixa eu colocar aqui uma coisinha rapidinho para passar para vocês. Eu estou aqui no meu notebook também, para vocês verem também, né, no meu trabalho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mostrar para vocês aqui rapidinho. Bom,
aqui, ó, no próprio Efésios, no capítulo 4, a qual agora acabamos de ler, essa é a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Há um só Deus, um só Pai, e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom, que é o chamado aqui o Espírito de Deus, dado a Cristo, o dom de Cristo. Por isso diz que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher a todas as coisas. E conceder dons aos homens. Os dons aí nós achamos em Efésios. Então você vê que o Espírito de Deus é comparado aos dons. Ele fala ainda, isto é, o Espírito concedido a Yeshua, isto é, os dons que ele concede aos homens. Por isso que Yeshua foi maravilhosamente inteligente quando ele falou com seus discípulos, dizendo, eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfão, provavelmente em João, no Evangelho de João, né, que ele diz, no capítulo 14, que ele diz, não vos deixarei órfão, mas deixarei para vocês o Consolador, ou Paráclitos, no grego, que significa outro Consolador. Por que outro? Outro quer dizer pessoa? Não. O outro não quer dizer pessoa dependendo do sentido da linguagem que está sendo dita ali. Como, por exemplo, Jesus dizendo. O sentido da linguagem é Jesus estando ali com eles, Jesus já tinha o próprio dom, que é o Espírito de Deus do Pai nele. Então ele não tinha necessidade de os homens fazerem o que Jesus estava fazendo. Tanto que Jesus, após subir, para os homens ter certeza que eles teriam a sua herança, teriam validade no reino de Deus para servir a Deus na terra, Jesus deveria apresentar e deixar algo para eles. Que eles não ficassem vazios e tristes, tendo a certeza que Jesus realmente ressuscitou, ascendeu-se aos céus, e eles seriam úteis a esse reino. Por isso que Jesus fala, não te deixarei órfãos. Tanto que na ressurreição de Jesus, vendo nos evangelhos, vemos Jesus entrando dentro do cenáculo onde eles estavam e dizendo, recebei o Espírito de Deus. Então, Yeshua só levanta a palavra para eles receberem o Espírito após a sua ressurreição, porque ele deveria subir. Como ele deveria subir, ele era o único homem que tem todos os dons de Deus, o poder de Deus sobre ele total, então ele deveria deixar algo sobre esses homens. E aí Jesus sobe, ascende aos céus, mas ele deixa ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Yeshua lança esse poder sobre eles. Era o poder que Jesus tem essa autoridade do Pai de conceder aos homens. Tá? E ele concede esses dons espirituais, que é o dom do Espírito Santo de Deus sobre esses homens. E aí, isso é o Consolador. Só que entenderam que a palavra Consolador aí, no final, or, que é a terminologia OR aí, está falando de alguém no singular, como pessoa, não. A palavra, de uma forma figurativa, ela está dizendo no sentido do que algo vai acontecer, e não de quem vai estar com eles. E Yeshua, então, está dizendo, deixarei com vocês o Consolador, outro que te console. Esse outro ele tem que ser alguém, porque a palavra outro é para alguém. Leia as gramáticas, faz uma análise gramatical do grego e você vê que essa palavra não é, outros não é, ou dentro da palavra paráclitos, né, estar, clitos, ao lado ou próximo, não está querendo dizer de alguém, pessoa literal. Está falando de uma forma expressiva de manifestação. Então Yeshua deixou esse consolo a eles. E eles foram consolados porque começaram a fazer grandes obras, como Yeshua mesmo fazia, e Jesus tinha dito mesmo, né? Vocês farão obras ainda maiores, não porque seriam maior que Jesus, mas porque teriam muito mais tempo de vida para fazer isso. E eles fizeram, tanto que você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, um dos atos deles é o do próprio Pedro e João na Porta da Formosa, dizendo para o coxo, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Yeshua, levanta e anda. E aí o dom dele ali, de milagre, que é o dom de milagre, tem gente que confunde o dom de cura com milagre, existe uma diferença, e pelo dom da cura, pelo dom de milagre, ele faz aquele homem saltar num pulo, e todos que estavam ao redor ficarem surpresos com aquele dom que estava sobre eles. Tá? Deixa eu arrumar aqui, mexer aqui, perdão. Então, continuando aqui para vocês,
Depois vamos ter um estudo um pouquinho mais aprofundado nessa relação sobre o Espírito Santo, etc. Eu tenho alguns livros meus que eu trago alguns ensinos sobre isso. Depois vocês podem aprender lá um pouco mais em relação a essa parte do Ruach HaKodesh, tá bom? Sobre o Espírito Santo. Depois eu trago isso para vocês aí, tá? Mas vamos entrar na questão do batismo aqui rapidinho. E depois eu mostro aqui uma passagem bíblica, além de Efésios, quando diz que Yeshua, quando ele desce, ele recebe a promessa do Pai, tá? E qual era essa promessa do Pai? Isto é, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Era a promessa que Jesus receberia do Pai, tá? Vou deixar até marcado aqui para não esquecer de passar isso para vocês. Vamos lá. Vamos deixar marcadinho aqui só para não esquecer. Ok. Aqui, ó. Vou deixar para vocês. É o Atos, capítulo 2. Atos 2:33. Tá? Vocês deixam marcado aí. Que aqui é uma prova de que o Espírito Santo, quando alguns dizem que é pessoa, não é pessoa. O Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, é um dom. É o poder de Deus nos homens. Que os homens recebem a partir de Yeshua, que dá a eles, não o próprio Deus diretamente. Deus derrama isso no Filho e o Filho transmite isso aos homens. Dentro do contexto de Efésios com Atos capítulo 2, que vocês podem ler comigo aqui, ó. Atos 2, versículo 33. Vamos lá? Olha lá. Além disso, ele, Jesus, foi exaltado à direita de Deus. Né? Ó, lendo do versículo 29. Ó, irmãos, sei que posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Por que Lucas está falando sobre essa narração? Exatamente para lembrar sobre Salmos 16 e Salmos 110, do que Davi disse. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos seus pés. Será que esse Senhor era Davi? Será que Davi era o Senhor a qual Deus colocaria os inimigos debaixo dos pés deles? Ou exatamente esse Senhor era nada mais nada menos do que o próprio Messias, Yeshua, a qual no Salmo 110 era profeticamente dado ao Mashiach, essa profecia de que Davi estava fazendo. Aí, Lucas no capítulo 2, olha só, vai falar. Irmão, sei que posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Entretanto, pelo fato de ele ter sido um profeta, além de rei, e de saber que Deus lhe jurou fazer sentar um de seus descendentes em seu trono, ele falou de antemão a respeito da ressurreição do Messias. Aí ele vai falar do Salmo 110. De que ele não seria abandonado no Sheol. Alguns dizem inferno, só que Sheol no hebraico inferno aí é sepultura, tá? E na carne não sofreria decomposição. Mas espera aí, será que Davi estava falando dele mesmo? Que ele não sofreria decomposição na sua carne? Sendo que o próprio escritor aqui de Atos, que é Lucas, está dizendo que o seu túmulo estava até o dia de hoje lá, diante do povo. Então sofreu decomposição a carne de Davi, o corpo. Então Davi estava fazendo uma profecia não dele mesmo. Era do Mashiach, que haveria de morrer e ressuscitar. Isso é um debate que eu faço até com os judeus ortodoxos que dizem que o Mashiach não morreria. Dentro da tradição judaica, o Mashiach deve se morrer. Porque ele vem duas vezes, um como Ben Yosef e outro como Ben Davi, filho de José e filho de Davi. Continuando. Deus, versículo 32, ressuscitou este Jesus. E todos nós somos testemunha disso. Agora vem o versículo 33. Além disso, olha o que ele está falando, escritor. Além disso, Jesus foi exaltado à direita de Deus. E recebeu do Pai a promessa.
Que promessa? De sentar ao lado dele? Não, não era isso não. Isso aí ele já estava lá sentado à destra, né? Que quer dizer de uma forma metafórica, não é que Jesus está sentado num trono flutuando no universo. Isso aqui é uma metáfora para dizer que o Senhor foi exaltado como o Rei dos Reis e governante sobre toda a nação, seja humana, seja o reino animal, vegetal, sobre toda a criação, ele está acima. Ele foi exaltado, é isso que está dizendo. Mas olha o que interessante. Olha o que interessante que o escritor está dizendo. Então, além de ele sentar à direita de Deus e receber essa exaltação, ele recebeu, sentou à direita de Deus e recebeu. Esse é um artigo definido. O recebeu é um predicado, é um adjetivo da qualidade presente, singular, no momento que ele recebeu após a ressurreição e a exaltação. Então ele recebeu do Pai a promessa. Qual que é a promessa? Isto é, Uruah HaKodesh. Ele recebeu, Jesus recebeu do Pai a promessa. Qual que era a promessa? O Espírito Santo. Ah, então Jesus recebeu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma pessoa? Não, é o poder, é o dom de Deus. Mas como o senhor me prova isso, professor? Baseado em que? Leia, é só ler os versículos seguintes. Ou, aliás, a frase seguinte. Leia a frente da frase seguinte, olha o que está escrito. Ele recebeu a promessa do Pai, isto é, o Espírito Santo, e derramou esse dom que vocês agora veem e ouvem. Ah, então quer dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, é um dom. O Espírito, quer dizer, a palavra Espírito Santo quer dizer o poder de Deus manifesto. Sim, tá aí. O próprio escritor falou. Agora eu não entendo na questão da trilogia, da Trindade, como que eles conseguiram criar uma pessoa literalmente singular e distinta de Deus e de Jesus aí. Não sei como eles conseguiram fazer isso, né? Saber eu sei, né? Isso é uma forma até que eu estou fazendo aqui um pouco sarcástica, né? Mas eu gostaria de entender porque a mente deles consegue criar isso. Sendo que a própria Escritura em Atos 2, literalmente, isso que eu não fiz nem exegese, nem uma análise gramatical dentro do grego aqui, que se eu fazer, aí é literalmente confirmado isso, tá? Mas ele diz, ó, além disso, ele foi exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa, isto é, o Uruah HaKodesh, o Espírito Santo, e derramou esse dom que vocês agora veem e ouvem. Então o Espírito de Deus é um dom, é o poder de Deus. Não é uma pessoa como consolador que está lá igual um Gasparzinho ao seu redor, dentro de você manifesto, falando com você. Deus não precisa de ninguém para fazer o trabalho que ele mesmo faz. Tá? Então, isso é baseado em Isaías 44, 24, né? No eterno é único. Então, tirando esse contexto trinitariano, é perfeitamente visto e escrito plausivelmente, e aí não adianta ficar criando um monte de tangência, né? Saindo pela tangente e criando filosofia. No literal da escritura, do manuscrito dos Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, foi bem enfático em dizer que Jesus recebe esse dom e ele derrama esse dom nos homens. Profecia cumprindo-se de Joel, que os homens receberiam esse dom. E só quem poderia dar era Deus. E Deus deu através de quem? Do seu filho Yeshua, que foi exaltado acima de todos os seres de toda a criação. Tá? Então, tá aqui interessante. Se vocês quiserem, na verdade, vocês podem ler Joel, do capítulo 3, do versículo 1 ao 5, ou 2, do capítulo 2, 28 ao 32, né? Você vai ver Joel falando essa profecia e ela se cumpriu de acordo com o que está baseado também em Lucas, de acordo com o que está lá em Joel. Isso faz muito sentido e está ligado um com o outro. Agora, você desassociar, divorciar essas passagens para dizer que o Uruah HaKodesh ali era um Espírito Santo de uma pessoa que batiza nela as pessoas, dando poder a elas, não tem cabimento. Nenhum. Ali mostra que Yeshua, Jesus, ele que recebeu essa autoridade do Pai, esse dom, tá aí Atos 2, ele derrama esses dons nos homens. Isto é, o Uruah HaKodesh, o Espírito Santo, que muitos tomam como pessoa da Trindade, tá? Então não é pessoa, é um poder. E para todo esse tipo de poder, nós entramos no estudo da Mikvê, na relação do que é a Mikvê. E aqui eu serei assim breve para vocês. Mikvê e batismo. O que é a singularidade? Tem alguma singularidade? Tem uma diferença? Professor, o que é Mikvê? O que significa a palavra Mikvê? Vou trazer para vocês aqui, tá?
Mikveh e batismo, tá? Raízes judaicas da imersão espiritual. Na primeira parte aqui, isso aqui está no meu livro. Eu não vou ler muito não, porque isso aqui vai estar lá no meu livro, alguns estudos. O livro chamado Yeshua em Essência. Provavelmente mais de 120 ou 180 páginas de estudo profundo, com análise lexical ou lexical, análise sintática, gramatura sintática, análise gramatical das palavras, significados, definições, etimologia da palavra e etc. Para você entender no contexto do que realmente os escritores da época estão falando, tá? Quem são esses escritores? Da onde eles vêm? Qual é a sua cultura? Sabemos que eles eram a maioria, grande parte, judeus, de cultura judaica, com a mente influenciada da aliança de Abraão. Então nós temos que entender tudo que eles estão falando nas suas cartas, como Paulo, por exemplo, um grande mestre e judeu da época, o que ele está falando dentro da sua cultura, da sua visão, como um judeu que ele era, sem quebrar a aliança. E a aliança que eu digo de Abraão, e a aliança que ele aprimora e confirma com plenitude em Jesus Cristo. Então, temos que entender tudo isso, e isso vai estar no meu livro, vai ser muito bom. Bom, vamos lá, ó. Mikveh e batismo. Raízes judaicas da imersão espiritual. A introdução aqui, o que é a mikveh? Tá? A mikveh, ela é uma palavra hebraica, tá? Que significa literalmente ajuntamento de águas. Esse é o significado da palavra mikveh. Tá bom? Ela vem da raiz de kar, que é o kuf, o vav e o re. Tá? Essas três letras se formam o ker. O ker quer dizer ajuntar. Mikveh. Coloco o mikveh é uma junção que forma a palavra ajuntamento de água. Tá? Então a palavra hebraica mikveh significa literalmente ajuntamento de água. E no contexto judaico refere-se a uma piscina de águas naturais, chuva, uma nascente, um rio e etc., que era usado para purificação ritual. Tá? Desde a época bíblica até os dias de hoje, a mikveh é um símbolo físico, presta atenção, símbolo físico de purificação espiritual. Então a água em si, o local em si, não te purifica em nada, tá? Não te traz uma salvação de nada, porque aquilo é apenas matéria. Só que a matéria é usada de uma forma litúrgica. E, normalmente as igrejas têm o costume de falar que não segue nenhuma liturgia, ritualismo e tudo, mas segue. Até porque o batismo é uma liturgia e é um ritualismo. Só que o ritual em si, com a matéria, não é nada, mas o significado por detrás dela que você está fazendo diante do público é alguma coisa. Então, a mikveh, que era o ajuntamento de água que se fazia numa bacia de bronze, eu vou te trazer isso dentro das escrituras, onde que fazia isso, no começo lá das escrituras, ela representa um símbolo físico de purificação espiritual, marcando momentos de transição, arrependimento e renovação. Quando eu falo aqui purificação espiritual, não é uma purificação de um espírito dentro de você, é uma purificação de mente, aonde você se torna fiel, obedecedor da palavra de Deus, das leis de Deus, a ponto de não cometer certos pecados que podem te ferir, afligir o seu corpo físico, a sua saúde, a sua sanidade mental, tanto sua quanto do teu próximo, quanto aí vem a palavra espiritual, que é a relação entre você receber a ressurreição e a eternidade da vida eterna. Mas para você receber a eternidade e a vida eterna, tem que entender que primeiro você tem que ser fiel no pouco para ser colocado no muito. Jesus fez várias vezes esse tipo de parábola. Se você for fiel dentro das liturgias, dos rituais, como eles são, e seguir o padrão com obediência à palavra de Deus, entendendo que não é o ritual em si que te salva de alguma coisa, mas é o aprimoramento ou o aconselhamento por detrás dele que te leva, ou seja, o batismo em si não salva, mas a relação do significado é o que te leva para alguma coisa, então você vai manter aquilo como obediência na sua vida, sendo exemplos de Cristo, como espelho de Cristo, e isso alcançar, mesmo que depois morrer, alcançar a vida eterna. Isso é o que está bem claro, escrito, até mesmo na passagem bíblicas, né, de João, que Jesus é bem enfático, ele vai dizer isso bem claramente, lá no capítulo 2, se eu não me engano, ele vai dizer que ainda que você morra, você viverá. Né? Quem crê em mim, como diz as escrituras, terão vida eterna, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então ele vai ser bem claro nisso aí.
tá? Jesus está falando bem claro, ainda que morra. Então, morrer, você pode até morrer. Mas estando vivo e obedecendo a palavra de Deus como ela é, você voltará a viver e terá a eternidade. E aqueles que estão vivos e creem em Yeshua terão a vida eterna, tá? Então, é isso que ele explica sobre realmente o ritual da questão do batismo em si, tá bom? Bom, vamos continuar aqui para não perder muito tempo. Olha só. A mikveh, por exemplo, nas escrituras hebraicas, ou na Tanakh, nessas escrituras no Antigo Testamento, como se diz, ela contém várias referências à prática da purificação com água, tá? Eu vou mostrar alguns principais textos aqui, você pode aqui marcar, para você ter uma noção do que é o batismo desde o começo das escrituras sagradas, tá? Por exemplo, o texto de Levíticos capítulo 15. O tema dele é sobre impurezas corporais, como menstruação da mulher, o fluxo seminal, né, o contato do corpo. Isso é uma parte física, em que no capítulo 15 de Levíticos eles utilizavam o ritual da água, a purificação, lavar o corpo, banhar-se em água, lavar as suas vestes, lavar as suas roupas em água, como ritual contínuo de purificação. Caso esse contínuo que eu digo era cotidiano, ou todos os dias, dependendo se eles tivessem alguma impureza corporal, eles precisavam fazer isso. Professor, para que Deus deu uma liturgia de eles fazer um ritual todos os dias de banhar-se em água, se caso eles tivessem um fluxo seminal, depois de uma relação sexual, ou a mulher num estado menstrual? Para que Deus deu essa regra? Por isso que não tem mais essas regras no dia de hoje? Tem. Sabe por que tem? Porque essas regras não era regra espiritual. Essa regra de água, de purificação, de lavagem, que era o batismo em si, cotidiano, era uma regra para imergir na consciência de que nós vivemos num mundo, já como Paulo, eu até expliquei para os meus alunos hoje, como Paulo vai dizer isso lá em Romanos, que o pecado já existia no mundo, no versículo 12 do capítulo 5, se não me engano, que o pecado já estava no mundo, mas não era tido em conta porque não havia leis que mostravam onde havia pecado. O que é pecado? O pecado não é só questão espiritual, a palavra pecado ali é no contexto literal físico. Quando a pessoa não sabia o que podia comer ou não comer, então qualquer coisa comia, qualquer coisa bebia e morria. E Deus, o Deus é Deus da vida e não da morte. Deus criou o homem para que tivesse vida e vida com plenitude, e não morte. A morte foi uma integração do homem, infelizmente, pela sua desobediência. Mas a intenção de Deus nunca foi a morte, é a vida. Por isso que ele cria e forma o primeiro homem eterno, que era Adão. Adão traz essa morte, que aí Paulo vai dizer que Adão traz essa morte para dentro do mundo. Tá? E ele traz como? Pelo pecado, que o salário do pecado é a morte. Por quê? Quando você comete um erro, uma falha, mesmo que você não sabe, mas eu cometi porque eu não sabia, tudo bem. Só que então agora vai criar uma lei, e a lei é o quê? A lei não é regras que te limita. A lei é um resultado científico daquilo que é benefício para a sua vida. Isso significa a palavra lei. Seja no âmbito jurídico e da justiça, seja no âmbito a lei no âmbito ambiental, seja a lei no âmbito da medicina, no âmbito da ciência. Quando se cria leis, se criam umas regras para te trazer, isso te traz resultado benéfico e isso não te traz resultados benéficos. Para isso existem leis, tá? E você seguindo elas, você vai manter a sua vida por muito, muito tempo na Terra, tanto de vida física, quanto mostrando para Deus o tamanho da sua obediência, que é sujeito à obediência da lei. Quando morrer, já tem sucesso, porque foi uma pessoa fiel e obediente, tá? Então é isso. Então quando ele fala de Levíticos 15, ele está falando aqui em relação à purificação física. A impureza não é um pecado espiritual de morte, mas é a impureza física que traz contaminação, ou seja, um acúmulo de doenças, vírus e bactérias que pode causar a morte corporal como a morte do seu próximo. Outra coisa, por exemplo, os Números capítulo 19 do versículo 11 ao 22. É um outro estado de relação da mikveh, da lavagem, do banhar-se em águas. O Números 11, 19 e 22 fala da purificação após o contato com os mortos. Por isso que lá em Números, Deus dava ordem aos sacerdotes para não se contaminarem com os mortos, não tocar em cadáver, para que nesses cadáveres não contaminassem as suas mãos com vírus, bactérias e doenças que poderiam penetrar no seu corpo internamente e causar doenças e a morte. Ou até mesmo as suas mãos, que eram sempre preparadas por Deus e regidas para cuidar do templo, eles fossem até o templo, e aí tinha que chegar lá na mikveh e se lavar. Imagina se eles fossem desobedientes, né? Não, isso é coisa ritualística, coisa do passado, né? Igual alguns falam aí hoje em dia, coisa que se passou, não serve mais.
Pois é, imagina todo sacerdote fazendo aquilo naquela época e entrava lá com as mãos todas impuras e sujas, contaminadas, pegando no pão, pegando no vinho, pegando na taça para beber sobre a mesa da proposição, tocando na menorá e acendendo fogo. Ah, mas professor, se ele tocar na menorá e acender fogo, qual que é o problema? A menorá tá lá, é um objeto. Só que após ele, vinha outros turnos de sacerdote que podia tocar. E tocando lá nela, onde ele tocou com a mão suja, impura e contaminada, contrair aquela doença e talvez eles morreriam por aquelas doenças que naquela época com certeza não tinha tanta curas e medicinas, né, e antivírus que nós temos aí como é os insumos das vacinas que temos hoje. Então isso causava a sua doença e morte. E Deus não aceitava isso, porque toda vez que o homem fazia assim, Deus lembrava do pecado de Adão, tá? A impureza, isso é a impureza. E aí tá o problema. Imagina eles ficando doentes, morrendo, na mente deles, poxa, estou servindo ao Senhor, sou um sacerdote do reino de Deus e estou morrendo, estou doente, e Deus me permite eu morrer? Como assim? Então sempre culpavam quem? A Deus. Sendo que era culpa do homem que não seguiu a regra como Deus ordenou. E não são regras para te colocar em enfado pesado. Aí tem gente que fala, mas a Bíblia, hoje nós estamos no tempo da graça e não da lei, porque a lei era pesada. A lei de Deus nunca foi pesada. Deuteronômio capítulo 30, Paulo diz, Moisés diz, nunca diga pela tua boca que é difícil, que essas palavras são difíceis. Não, elas não são difíceis, elas são fáceis. Tá lá, leia Deuteronômio. Tanto Moisés fala isso, quanto Paulo vai usar isso nas suas cartas. Né? Não diga quem subirá até os céus para buscar essas palavras de Deus, ou quem descerá até os mais inferiores da terra para trazer a palavra a nós, porque a palavra de Deus está aí, perto da sua boca, ou seja, ela está pertinho de você para você praticar, para você exercê-la e ter vida. Por isso que tem muita gente que tem inteligência. Grande parte dos judeus, por exemplo, que segue as escrituras de uma forma plena, correta, ou como muitos cristãos, que eu conheço também, que seguem as escrituras como elas são pessoas extremamente inteligentes. Pessoas que evitam muito até a morte, que nem a morte tenha força contra eles. Por que não tem força contra eles? Porque eles são supermen, super-heróis? Não, porque são pessoas que obedecem à lei de Deus como ela é e conseguirem entender os mistérios, tanto literal, físico, quanto espiritual da palavra. Por isso que eles conseguem se resguardar no que faz, no que não deixa de fazer, no que quer, no que come, no que bebe. Tem gente que não tá nem aí, come o que quer, bebe o que quer. Ah, mas já na graça Deus liberou. Paulo diz, come tudo que tiver lá na açougue. É isso? Na visão como Paulo, sendo judeu que ele é, na concepção de estudioso que ele é, dentro das cidades da Grécia, ali das cidades de Colosso, de Éfeso e etc., ele está ensinando eles a comer qualquer coisa. Será mesmo que é isso? Se fazer uma análise gramatical, ele não estava falando isso não, tá? E aí dá para entender muito bem que Paulo era muito sábio por isso. Tanto que ele morreu, mas não morreu por causa de falta de obediência à palavra. Ele morreu porque foi martirizado por empregar a palavra de Deus como a única e perfeita acima da palavra do homem. Tá? Então, você quer ter vida e vida com abundância? Essa vida não é vida eterna. A vida com abundância é aqui. Você viver uma longa vida e com saúde e abundância, obedeça a lei de Deus como ela é, desde o princípio. Tá? Então, continuando aqui, olha só. Êxodos 30, 17 ao 21 também, os sacerdotes se lavavam antes do serviço do tabernáculo. Levíticos 16, do 4 ao 24 também, havia a purificação do sumo sacerdote no Yom Kippur, que é o dia do perdão. Esse Yom Kippur já me perguntaram se o crente pode celebrar. Bom, Atos capítulo 27, Paulo estava celebrando o Yom Kippur, o dia do perdão, conforme está escrito em Levíticos 23, um mandamento perpétuo por Deus. E quando Deus manda celebrar, não é uma questão só de liturgia e regra ritualística, já estou ensinando aqui, existe ensinos profundos por detrás de tudo isso. Então Deus não ia mandar celebrar à toa, tá? Assim também como tem a mikvê em Isaías 1,16. Aqui sim, em Isaías 1,16, ele já usa aquilo literal de uma forma espiritual. Quando ele fala, laivai-vos e purificai-vos, afastai a sua mão de cometer o mal e façam o bem. Ou seja, siga a lei de Deus, que ele ensina como você se comprometer a viver consigo mesmo que se ama, se você realmente se ama, e se você ama o próximo, veja dentro da lei de Deus o que você pode ou não pode fazer para não prejudicar o seu irmão. Pense no seu próximo. Então lavai-vos, se purificai. Mas ele não está falando, vai lá, se corre e se joga no rio. Vai lá e se joga na mikvê e se banhe lá. Não é ritual agora que ele está falando. Aqui Isaías está falando de uma forma interior. O que adianta vocês fazerem a forma ritualística externa, sendo que internamente vocês não entenderam ainda o que Deus está querendo realmente de vocês. A liturgia que vocês fazem, o ritual, como a Bíblia, que também é uma forma que nós usamos, como por exemplo lá Deuteronômio 6, Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é um, e eles atam sobre a mão os filactérios e sobre a sua testa, para sempre lembrar através daqueles objetos que os mandamentos de Deus estão aí, tem que obedecer e seguir. Hoje nós não fazemos isso, né? Na verdade hoje eu digo os cristãos, não, mas os judeus ainda fazem.
uso os filactérios como memória, mas para mim o filactério é as escrituras, é a própria Bíblia que toda vez ela está ensinando aqui, ó, como um filactério que tem que estar na sua mente de dia e de noite sendo meditada para saber o que fazer ou não fazer para não cometer pecado. Tá? Então aprenda uma coisa, vocês estão debaixo da graça? Sim, debaixo da graça, porque o que é estar debaixo? Eles estão debaixo não de uma proteção, vocês estão debaixo de um perdão que Deus concedeu para ver até onde vocês vão sem pecar de novo. Então existe o pecado? Existe o pecado doloso e o culposo. Existe o pecado doloso que você tem a intenção, mesmo conhecendo a palavra e continua pecando, mas existe o pecado culposo, aquele que você comete com não intenção de cometer, pelo fato de, pode ser vários tipos possíveis de questões, por falta de conhecimento, por ignorância porque não sabia que estava escrito foi ordem de Deus, ou cometeu realmente por fraqueza carnal. Então o Eterno ele sempre vai fazer uma análise antes de condená-lo. Por isso que você está debaixo dessa graça. Mas a graça não te isenta de obedecer à lei de Deus. Pelo contrário, você recebeu a graça para mostrar agora que, ou seja, como eu vou dizer, eu não obedeço à lei para ser salvo. Eu obedeço à lei porque eu sou salvo. Né? Eu obedeço às leis de Deus porque sou salvo, não para ser salvo. Porque obviamente que a lei não veio para salvar ninguém. Ela não foi dada para salvar. Isso aí eu falo em questão espiritual do reino da ressurreição, tá? Ela não foi dada para te dar salvação da ressurreição. Ela foi te dada para ser guiado no caminho da vida terrena, para você manter a vida prolongada, para ter tempo suficiente de viver para ti, para tua família e para Deus, acima de tudo, servindo e implantando o reino de Deus na terra. Tá? Então, se for fiel no pouco, no muito vai ser colocado. Se você obedecer às leis de Deus nessa terra, nesse mundo ainda em vida, com certeza, no muito ele vai te colocar no Olam Rabá ou no mundo vindouro, que adivinha o Messias, tá? Então isso é óbvio. Vamos lá. Ezequiel 36, 25 também, profecia, que está escrito em Ezequiel 36, profecia, aspergirei água pura sobre vós. Eu vou trazer até um interessante, um estudo que os essênios utilizam essa passagem para falar agora sobre o ritual do batismo, que é o batismo hoje em dia cristão, que é uma extração da mikvê judaica, tá bom? Continuando aqui, ó, o conceito central. A água é símbolo de purificação. Ela não purifica ninguém de uma forma literalmente, tá? É apenas um símbolo. O que é símbolo? É uma demonstração do que está por detrás como reflexão dela. Então você utiliza a água como símbolo de purificação, você vai fazer o ato da purificação? Fez. Mas você tem que entender o significado por detrás dela, tá? Então, no conceito central, a água é o símbolo de purificação, arrependimento e renovação, tá bom? Já deu para ver por enquanto aqui que não está mostrando que o batismo é em relação ao pecado, né? Parte 3. A mikvê no judaísmo do segundo templo. No tempo de Jesus e Yeshua, a mikvê ela fazia parte do cotidiano dos judeus, tá? Por exemplo, aqui como prova arqueológica que eu trago para vocês entenderem que a mikvê fazia parte do cotidiano dos judeus, dentro da arqueologia foi encontrada mais de 150 mikvot, tá? Essa mikvaot, ou mikvaot, são bacias de bronzes que foram encontradas, aquela que eu acabei de ensinar para vocês, por exemplo, aqui em Êxodo 30 e Levítico 15. Existem essas bacias de bronzes que foi ordenada por Deus a criar. Dentro da arqueologia foi encontrada mais 150 delas. E elas foram descobertas todas ao redor de Jerusalém. Tá? Todas ao redor de Jerusalém, especialmente perto do templo, onde era o templo na época de Salomão. Tá? E quem usava essas mikvaot, essas mikvê? Quem usava era o sacerdote, antes do serviço do templo, as mulheres após o seu ciclo menstrual, os judeus, geral, antes da festa como a Pessah, o Shavuot e a festa de Sukkot. Você vai ler lá em João, a festa dos tabernáculos, o povo carregando águas, clamando ao Senhor sobre a água, sobre a chuva, que tem uma ligação sobre a purificação. E aí vocês veem, olha, por isso que eu falo, se vocês entendem aqui, vocês entendem as palavras de Yeshua. É outro livro meu que eu vou chamar, que é as parábolas de Yeshua. Uma parte que Jesus sobe, no último dia da festa de tabernáculo, ele diz, quem tem sede que venha a mim e beba. Sabe por que Jesus disse isso? Não pelo que você acha, pela sua questão, porque você já ouviu na pregação que o pregador teve de concordância de interpretação. Tem que entender por que Yeshua disse isso. Quem tem sede vem a mim e beba. Por que Yeshua falou isso? O que eles clamavam no dia da festa de Sukkot? O que eles carregavam lá nos ombros? Da onde eles buscavam as águas? Tá? Então essas mikvaot existiam também para os judeus antes das festas. Então eles usavam como lavagem das mãos, tomavam banho, lavagem dos pés e etc.
para depois fazer a festa de Páscoa, a festa de Shavuot, que é a festa do Pentecoste, e a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Tudo isso eles faziam só como forma ritualística? Alguns estavam tomando já só como forma ritualística, e por isso que Deus estava abominando, porque só levava como ritual, não como algo que deveria colocar na vida o entendimento por detrás do ritual. O ritual você pode fazer? Pode, faz, mas tem que entender o significado dele para você viver uma vida mais ampla de santidade a Deus. Então por isso que eles faziam a lavagem antes das festas, tá? Que hoje em dia tem igreja que faz até hoje, tá? Extraído da tradição judaica, como Jesus fez o lavado dos pés e das mãos dos discípulos na festa de Pêssar, tá bom? Lavou os pés e as mãos, era o ritual. Por que fazia isso? Porque eles reconheciam que as pessoas têm que se purificar. E o que é purificar ali? A purificação é em relação a você não contaminar de dois lados, tanto fisicamente o teu próximo, para causar doenças, enfermidades que ele possa morrer, que era uma forma litúrgica que lavava as mãos e os pés para isso, para não trazer essas doenças para dentro da casa do Senhor e eles se contaminarem com toques, como também a parte da purificação espiritual, que é realmente entender que você não pode se contaminar e contaminar o seu irmão espiritualmente. Qual é espiritualmente? Ensinando a desacatar os mandamentos e a ordem de Deus de uma forma direta. Então por isso que eles faziam o ritual. Quando toda vez que você via, seja Jesus, seja qualquer judeu fazendo os ritual da lavada das mãos, dos pés, nas festas de Pêssar, de Shavuot e de Sukkot, tanto que Jesus vai fazer essa parábola não, ele vai falar de uma forma direta lá em Mateus 23, seus fariseus hipócritas, nem todos, né? Ele falava de alguns fariseus que era da seita dos hipócritas, e falava, vocês fariseus hipócritas, lava o prato, lava os copos, lava a mão, lava não sei o que, lava, mas por dentro tá todo sujo. Quer dizer, Jesus estava proibindo a liturgia? Ah, mas Jesus proibiu. Ah, meu Deus do céu, aonde? Jesus não está proibindo, está falando assim, quando vocês for fazer isso aí, faz isso sem omitir aquilo. O que é? Faça os rituais, siga, porque é um parâmetro de mandamento que é de Deus. Né? Ele ensinou lá nas leis, nas suas celebrações. Mas não faça isso só por mera liturgia, só por ritualismo. Faça entendendo que você está na intenção de mostrar ao próximo como você deve estar vivendo, já que você faz, de não contaminar o seu irmão, não trazer nenhum tipo de doença, de destruição física, moral e nem espiritual da vida dele. Ensina ele a ser fiel e obediente à palavra de Deus. Por isso que eles faziam os rituais. Tá? Continuar. Quem usava também essas mikvaot? Os homens antes do casamento ou antes do Shabat, em círculos mais devotos, tá? Os mais ortodoxos. Antes de chegar o sábado, que era sexta-feira à noite, ele já lá se banhava, lavava as mãos, os pés, ou na hora do casamento judaico também, os homens lavavam as mãos, os pés, as mulheres da mesma forma do outro lado, sem se encontrar enquanto a princípio, fazia o ritual de purificação, tá bom? Isso é mais uma questão mais física do que espiritual, tá? Continuando, parte 4. O Talmud, que aí nós vamos agora usar fonte externa, já usei até a arqueologia aqui com vocês e a Bíblia, vamos usar algumas fontes externas. Por exemplo, o Talmud. O que é o Talmud? É um livro judaico sobre os comentários da Bíblia, referenciado através dos rabinos pelos séculos, né? Que ensinaram dentro do Talmud e dos comentários sobre realmente como que entender a Bíblia e os seus textos em contextos. Uma vez um rabino chamado Mihra, aí no debate, ele falou realmente, o cristão, como que ele explicaria sobre as liturgias e os rituais da menorá, do altar, da mikveh, etc., se eles não estudassem o Talmud, ou a lei oral, que é o ensino dos rabinos, influenciados por Deus e inspirados por Deus, de como entender de uma forma mais plena essas liturgias bíblicas que Deus colocou. Vamos lá, principais regras rabínicas sobre a mikveh. Primeiro, a fonte talmúdica. Na Mishnah, que é um dos comentários rabínicos, como no tratado chamado Tratado Mikvaot, é um tratado que eles fazem de comentários só sobre a mikveh, os rituais de lavagem, tá? No conteúdo, eles detalham qual eram os tipos de águas que se utilizava, a profundidade mínima que deveria ter a bacias de bronze que eles faziam, por exemplo, era 750 litros de água dentro dessa construção de bronze. Então eles detalham sobre isso. Na fonte talmúdica também chamado Yevamot 47b, eles falam que essas águas era como conteúdo usado também para a conversão dos gentios ao judaísmo, ou seja, era a circuncisão mais a imersão do batismo. O batismo, então, não era só para arrependimento de algo, não era para arrependimento, eles não usavam como termo de arrependimento, mas usava como alguém que estava fazendo conversão, proselitismo,
conversão ao judaísmo, para se tornar não judeu, mas se tornar um prosélito, seguidores da Torá, que seguiria os mandamentos de Deus e teria uma aliança com Deus através daquela mikvê. Isso está no Tratado de Evamot 47b. Professor, o que você acha? Eu já não acho legal. Seja cristianismo ou judaísmo, querer falar que o batismo é o símbolo para fazer uma conversão, converter a pessoa a um instituto, a uma ideologia, seja ao judaísmo ou ao cristianismo, não é o que está na Bíblia. Tá? Isso aí já é uma questão de tradição. Shabat 14a. O conteúdo do Shabat 14a da fonte talmúdica diz que o conteúdo da mikvê também era a importância da mikvê para as mulheres. Então eles explicam isso também. E no livro chamado Pessahim 8a, eles falam sobre a purificação ritual antes das festas. Tá? Então é aqui onde eu acho as fontes para explicar sobre as passagens do livro de Levíticos, Êxodos e etc., sobre as questões das lavagens cerimoniais da mikvê. Tá? Um exemplo, por exemplo, prático de regra que eles faziam. A água não pode ser artificialmente conduzida por utensílios, né, e a água que eles utilizavam para fazer o ritual das lavagens das mãos, dos pés e as purificação de banho, não era só parado artificialmente ali dentro, carregando num balde, jogando lá e fazer o corpo lavar, não. Ali eles tinham que ser em água viva, que essa palavra viva no hebraico aí é corrente, tá? Água corrente. Ou seja, água de chuva, de rios e etc., que é uma água corrente. Então você pode ver que é um costume já antigo, desde a Sagrada Escritura. Não é um ensino de João Batista, não é uma liturgia dos essênios, não é uma liturgia do Novo Testamento. O batismo já tinha por imersão e ainda por lavagem em águas correntes, tá bom? Que para eles era um ritual de purificação e de conversão. Hoje em dia o batismo é tomado dentro da visão cristã como conversão a cristianismo, aceitação de Jesus, e um arrependimento dos seus pecados, tá? Lá eles não condicionavam como arrependimento. Por isso que fazia a purificação todos os dias. Porque a purificação era um ritual de pureza física para se liberar e se afastar de bactérias, doenças, vírus que poderiam causar doenças e mortes, mas também uma purificação espiritual, de mostrar que eles obedeceriam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, seguiam a regra de Deus e tinham uma aliança com Deus. Então essa era a regra do batismo original. E depois o judaísmo quanto o cristianismo foi mudando um pouco a forma institucional de como que é. Mas o original é isso, tá? Tanto no cristão, do cristão quanto dos judeus, o ritual tem que ser para arrependimento, renovação da vida, reconhecimento de que Deus é o seu único Deus. Quando você faz o batismo é para concordar que você vai seguir as leis de Deus, o mandamento de Deus como eles são. Então é um contrato vitalício que você vai fazer através daquele ritual público e mostrando que você vai servir ao Criador. Então há uma diferença dessa forma com o pensamento litúrgico que tem dentro do judaísmo e do cristianismo. Tá? E aqui agora, ó, por exemplo, fontes judaicas extras bíblicas que trazem sobre a relação da mikvê na época, né? Além da Torá, do Antigo Testamento aqui das leis, que nós lemos, por exemplo, nos livros de Levítico, ao qual Moisés escreveu, além da Torá e além do Talmud, que é outra fonte externa que eu passei, uma outra fontes judaicas antigas tratam da mikvê, também do ritual que eles faziam na época. Qual que são as fontes, professor? Por exemplo, o Flávio Joséfo é uma das fontes externas, que ele escreve no seu livro chamado Antiguidades Judaicas. E um dos destaques mesmo que ele fala lá é das purificações que eles faziam antes de subir do templo. Então confirma realmente o que eu acabei de ensinar a vocês. O próprio Flávio Joséfo escreve isso no seu livro de Antiguidades Judaicas. Tá? Por exemplo, também os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto que foi encontrado, que vocês hoje têm, que é a sua Bíblia escrita aí, esse manuscrito do Mar Morto, que é conhecido como os manuscritos de Qumran, que era ali o local de Qumran, ele, como destaque, detalha sobre os banhos diários que um grupo de judeus chamado essênios faziam. Então dá para se entender que foi através desse grupo dos essênios que começou a influência dos batismos por imersão para arrependimento do pecado. E aí alguns dizem que pelas essas referências críticas textuais e análises de literatura literária chamada fontes externas, eles entendem que João Batista era um essênio. Por isso que ele não casou e vivia entre as montanhas, comendo gafanhoto e mel silvestre, vestido de roupa de pele de animal, com cinto de couro. E aí você vai ver algumas passagens mesmo, alguns homens que carregavam cântaro na cabeça, que era um trabalho de mulher,
em Israel, e não era normal, não era comum ver um homem carregando um cântaro na cabeça, normalmente era um trabalho de mulher. Então, se era homem, quem que era? Provavelmente do grupo dos essênios, tá? E é esses essênios que traz, dentro desse manuscrito que foi encontrado aí, que eu estou te trazendo aqui uma fonte externa como prova, de que eles detalham sobre os banhos diários que o povo faziam como sinal de arrependimento e de aceitação de receber o Espírito de Deus dentro deles, ou seja, o poder de Deus de dar sabedoria na palavra e viver a lei de Deus lá dentro. Aí você se baseia, por exemplo, em Atos capítulo 36, versículo 27. Você pode ler aí na sua Bíblia, tá? Que o Senhor fala que derramaria o Espírito sobre eles, colocaria dentro deles e eles seriam fiéis ao Senhor a ponto de seguir as suas leis. Então, um homem, para realmente seguir a lei de Deus como ela é, como somos pecadores, sabemos, mas quem tem o Espírito de Deus mesmo, o poder de Deus sobre a sua vida, ele consegue ter muito controle, se controla. E aí Paulo fala da milícia contra o Espírito e a carne. A milita lá em Gálatas, né? Que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Então, quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você consegue debruçar sobre a carne e ter força de não cometer o pecado, tá? Não diz que você está isento de cometer, mas você tem a força de lutar contra o pecado, porque o seu espírito inclina-se. Esse espírito quer dizer a habilidade, o dom que está dentro de você de Deus, que é o Espírito de Deus, o poder de te fortalecer